Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo de língua portuguesa da aula passada, que são as figuras de linguagem. Como eu havia dito na aula anterior, eu achei por bem dividi-las em duas aulas, por serem muitas, são 12 figuras. Na aula anterior nós vimos as 6 primeiras figuras e agora nós iremos continuar, digamos assim, o conteúdo para ver as outras 6 que ficaram faltando ver. 7ª figura de linguagem, anacoluto. É um nome meio estranho, sei, né? As figuras de linguagem têm essa peculiaridade de ter um nome estranho, diferente, mas na verdade elas são muito simples, né? A gente até conhece a maioria delas, só não liga o nome à pessoa. Então, anacoluto, o que vem a ser? Anacoluto é uma figura de linguagem que consiste em uma irregularidade na estrutura gramatical de uma frase. Acontece sempre que há uma interrupção na estrutura sintática da frase, também conhecida como frase quebrada. Bom, estrutura sintática é um negócio que vocês vão ver mais aqui pra frente, não precisa se preocupar com isso agora, mas eu quero que vocês entendam que no anacoluto a frase ela tá desconstruída, alguma parte dela está colocada num lugar diferente do que deveria estar normalmente. É isso que é anacoluto. Vamos ver aqui alguns exemplos. Comprei uma roupa ontem, meu filho estava precisando. O normal seria dizer: meu filho estava precisando de uma roupa e comprei ontem. Ou seja, eu coloquei, inverti a frase, né? Sempre que você vê aí o sujeito no meio da frase ou no final, quando você quebra a frase para colocar alguma observação e volta para a frase, a gente diz que ela é uma frase quebrada, né? É isso que é anacoluto, ok? Bom, 8ª figura de linguagem, antítese. Antítese vem a ser o oposto. Como assim? Trouxe aí do dicionário, online, uma definição do que é antítese. Figura de linguagem que consiste em aproximar palavras ou expressões de sentido contrário. Punem-se os inocentes e premiam-se os culpados. É um exemplo, né? Nós temos aí a palavra inocentes e culpados na mesma oração. Opostos. Oposição clara e aparente entre duas coisas. Aquilo que representa essa oposição. Por exemplo, o frio é a antítese do calor, né? Então, na poesia, nos poemas, a gente encontra muito isso aí, essa linguagem de oposições, né? Alternar entre a dor e o prazer, entre o amor e o ódio, entre o quente e o frio, né? Entre o querer e o não querer, são antíteses. Toda vez que nós temos conceitos opostos na mesma oração, geralmente aí na literatura a gente encontra muito, chamamos de antítese, ok? Trouxe aí alguns exemplos de antítese. A sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. Olha aí, duas coisas opostas. De um lado a pobreza, do outro lado a riqueza. Ele estava entre a vida e a morte. Um dia a gente ri e no outro a gente chora. Antítese muito clara isso aí. Alegrias e tristezas são constantes da vida. A educação é luz sobre trevas. Bonito para alguns, feio para outros. O soldado contava suas derrotas e vitórias. Vivemos no paraíso ou no inferno. Faça sol ou faça chuva, estarei no teatro. O céu e a terra se fundem tal qual uma pintura. Olha que coisa linda. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. O amor e o ódio são as coisas mais naturais do mundo. E uma linha tênue separava a verdade da mentira. Olha só, e percebam que
todas essas orações, todas essas frases aí, trazem em si conceitos opostos na mesma frase. Isso é uma figura de linguagem chamada antítese, ok? Ironia. Vocês conhecem muito bem a ironia, né? As pessoas utilizam a ironia do seu dia a dia. Ela é uma figura de linguagem, é utilizada não só nas conversas do dia a dia, na linguagem coloquial, mas também em obras literárias, né? Tem aí uma definição. Ironia, figura por meio da qual se enuncia algo, mas o contexto permite ao leitor ou ao ouvinte entender o oposto do que está se afirmando. Exemplos: parabéns pela sua grande ideia, conseguiu estragar tudo. Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. Parece um anjinho aquele menino, briga com todos que estão por perto. Perceba que na própria construção a pessoa afirma uma coisa e a gente percebe que na verdade é outra. Isso é uma característica clara da ironia, é dizer uma coisa querendo dizer o oposto. Existe uma confusão entre o que vem a ser ironia, sarcasmo e deboche. Qual a diferença? Né? Trouxe aqui os quadrinhos, né? Tá claro para vocês lá. Nós temos no primeiro, diz assim: ironia. Olha só quem chegou, não tá nem um pouquinho atrasado, quando na verdade a pessoa deve estar muito atrasada. Isso é ironia, é falar justamente o contrário do que está acontecendo. Né? Uma marcação clara da ironia. Quando diz que não está ali um pouquinho atrasado, na verdade está muito atrasado. Agora, o que seria o sarcasmo? Quando diz assim, chegou cedão para a reunião de amanhã, é um sarcasmo, é você ironizar, mas sem fazer aí alusão ao contrário. Eu não estou dizendo o contrário, estou dizendo exatamente, né, o que está acontecendo, né? E deboche. E lá veio o prêmio Nobel da pontualidade. Quer dizer, muito exagero, né? Na ironia, exagerada, né? Como é que a pessoa pode ser o prêmio Nobel, que é um prêmio máximo da ciência? Como é que a pessoa pode ser o prêmio Nobel da pontualidade se ela está atrasada? Então, existe uma diferença entre ironia, sarcasmo e deboche. A gente costuma dizer que é um grau, cada um é um grau maior do que a outra, digamos assim, não confundam. 10ª, eufemismo. O que vem a ser o eufemismo? Consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca, né? Em síntese, ou seja, resumindo, procura se suavizar alguma afirmação desagradável. Então, eu trouxe aí um exemplo, quando a gente vai comunicar para alguém que um ente querido faleceu, a gente não fala... aqui no caso o Jurandir, né, a gente não falaria seu Jurandir morreu, a gente fala seu Jurandir partiu desta para uma melhor, em vez de dizer ele morreu, porque é suavizar, né, a situação, suavizar o fato por uma coisa menos agradável. Tem aí uma charge, um humor aí, que o marido chega na frente da mulher, dos filhos e fala, querida, estou pré-demitido. Aí ela fala, não fala assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas, que seria uma forma mais suave de dizer que foi pré-demitido. Seria, férias coletivas seria eufemismo, né? Suavizar um fato, com palavras mais sutis, né? Menos chocantes, eufemismo. 11ª figura de linguagem, hipérbole. Figura que, através do exagero, procura tornar mais expressiva uma ideia. Então, quando eu digo, na época de festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Na verdade, a pessoa não realmente morre de medo. Ela fica com muito medo. O morrer de medo é um exagero intencional, é um hipérbole. O nome hiper já diz, né? Ela gastou rios de dinheiro. Na verdade, a pessoa não gastou rios de dinheiro que ela nem tem. Rios de dinheiro, que seria uma quantidade muito grande. Ela gastou muito dinheiro e, para dar uma ideia de exagero, se disse rios de dinheiro. Será que eu tenho sempre que te lembrar todo dia, toda hora? Eu te imploro, por favor. É um trecho de uma música de abelha que eu gosto bastante também, chamada Alice. Quer dizer, a pessoa realmente não lembra todo dia, toda hora. Não é com tanta frequência, mas
Há novamente aí na música, né, que a música usa muito a linguagem figurada nas músicas, há um exagero intencional, uma hipérbole, certo? Personificação. 12ª e última figura de linguagem. O que vem a ser personificação? Personificação ou prosopopeia, que é a mesma coisa, são sinônimos dessas palavras, é a figura de linguagem que atribui uma ação, como correr, andar, chorar, ou um sentimento humano, como tristeza, amor, felicidade, aos seres inanimados ou irracionais. Pode ser uma colher, um cachorro, uma bola, uma planta. Então, diferentemente das fábulas, onde são só os animais que têm características humanas, a personificação que acontece na fábula também pode acontecer com qualquer tipo de objeto, de coisa inanimada, não só em uma fábula, mas uma historinha, em quadrinhos, uma música, um texto, uma frase, qualquer tipo de coisa. Atribuindo-se características humanas a seres e coisas que não têm personificação ou prosopopeia. Trouxe um exemplo aqui, é uma tirinha em quadrinhos aí da Turma da Mônica. Nós temos aí o cachorro do Bidu, né? Esqueci o nome desse cachorro. Lembrem aí depois e me falem. Ele chega na sala da casa, né? Aí o vaso de planta fala com ele. Ele diz: eu detesto sopa, odeio sopa, não suporto sopa. E no quadrinho seguinte continua dizendo: e o pior, continuam me dando sopa. Por que afirma isso? Porque o Franjinha, né? O Bidu é o cachorro, não é isso? O Bidu é o cachorro. O Franjinha é o dono do Bidu. Então, o Franjinha, ele não afirma, ele está jogando a sopa fora na planta para a mãe não ver que ele não está comendo a sopa, que a mãe obriga ele a comer. Então, ele acaba obrigando a planta a comer a sopa. A graça da brincadeira, da tirinha é essa aí. A planta falar, sendo que planta não fala. Isso é um exemplo clássico de personificação, tá certo? Com relação a esse conteúdo de hoje e ao conteúdo da aula anterior, né, já que nós fechamos aí o ciclo das 12 figuras de linguagem hoje, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse conteúdo figuras de linguagem, por ser um conteúdo que traz muitas palavras conhecidas diferentes ou que possa vir a ter conceitos novos, diferentes para vocês, não estão acostumados, estão conhecendo as figuras de linguagem agora, né? Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, chama lá no WhatsApp que eu vou tirar as dúvidas de vocês com relação a esse conteúdo, inclusive em relação à atividade que eu vou propor agora. Bom, primeiro que nós efetuamos algumas mudanças aí em relação a como nós estamos ofertando, como nós estamos ministrando essas aulas para vocês. Eu vou continuar colocando a agenda no final da aula, como eu estou fazendo aqui agora. Eu vou colocar aqui a agenda. Porém, essa agenda também ela vai para vocês no aplicativo destacado da aula, para que vocês tenham acesso mais fácil a essa agenda e entendam como é que deve ser feita essa rotina de exercícios. Vocês vão receber uma rotina de exercícios, né? Uma indicação do que vocês devem fazer. Então, como vai ser isso? Vocês vão assistir a aula, pegar o livro de língua portuguesa, né? Ler aí no livro de língua portuguesa o conteúdo referente a figuras de linguagem. Esse conteúdo se encontra nas páginas 168 a 172. É importante, sim, ler o conteúdo explicativo do livro antes de fazer a atividade. Assistir a aula é importante, porém, ler o conteúdo do livro faz com que você assimile melhor o conteúdo, absorva melhor o assunto e, na hora de fazer as atividades, tenha menos dúvidas, certo? Após assistir a aula e ler o conteúdo de língua portuguesa sobre figuras de linguagem, vocês vão responder aí a atividade que está no livro mesmo, que vem logo na sequência com relação a esse conteúdo, certo? Que é na página 172 a 176. E assim como na primeira aula de figuras de linguagem eu enviei uma atividade extra
específica sobre esse conteúdo gramatical no aplicativo. Também agora, junto com a aula, está indo mais uma atividade extra no aplicativo da escola sobre essas 6 últimas figuras de linguagem que nós vimos hoje, para vocês responderem, tá? Respondam essas 2 atividades aí. Na próxima aula nós iremos fazer a correção de uma delas, já que não tem como a gente fazer de todas, né? Não temos tempo hábil para isso, mas iremos fazer a correção de uma delas e vou enviar a correção da outra para vocês fazerem a autocorreção, certo? Então, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal!